Imagine a seguinte situação: você vai mudar de casa e por isso você precisa limpar as coisas que você tem na sua casa. Você então começa a ir em todos os cômodos e você vai no sótão, que é um lugar que você nunca vai. Quando você começa a tirar as coisas do sótão, você acha uma pintura e aí você descobre que essa pintura é nada mais nada menos que uma pintura de um dos pintores mais famosos do renascentismo e isso te torna milionário. Parece improvável? Um pouco, porém, várias descobertas muito importantes do mundo foram feitas dessa forma e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Tesouros são encontrados o tempo todo. Muitas vezes eles são encontrados por pessoas que estão há anos procurando por eles e que estudaram mais anos ainda para ser capazes de achar esse tesouro. Mas, em boa parte das vezes, eles são encontrados simplesmente por acaso, por pessoas normais. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. 10 histórias mais loucas sobre artefatos incríveis que foram encontrados por acidente. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já vou começar o vídeo de hoje, mas primeiramente eu preciso avisar que esse vídeo aqui foi traduzido. Ele foi traduzido de um canal gringo que eu gosto muito, que eu vou deixar o link aqui na descrição. A segunda coisa que eu quero pedir pra vocês é que vocês já se inscrevam no canal no começo do vídeo, porque várias pessoas que assistem o meu canal não são inscritas e isso me ajuda demais. E em terceiro lugar, eu vou pedir pra você também deixar um like e deixar um comentário, porque isso me ajuda muito com o algoritmo. Agora, sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo, porque essas histórias são muito loucas. Em 10º lugar, temos a maior pérola do mundo. Eu acho que todo mundo já guardou alguma coisa embaixo da cama. É um lugar que tem bastante espaço, que é ótimo para guardar coisa que a gente não usa sempre. Mas esse pescador das Filipinas acabou guardando uma coisa bem diferente e que tinha um valor bem maior por trás. Em 2006, ele estava pescando no barco dele quando a âncora ficou presa em o que parecia ser uma concha bem grande. Ele então mergulhou para tirar a âncora da concha e o que ele encontrou foi incrível. Ele encontrou dentro dessa concha uma pérola gigante, mas gente, não é assim, pequena, ela é enorme. Mesmo tendo essa sorte gigantesca, ele acabou esquecendo dessa concha e guardou ela embaixo da cama dele por 10 anos. Em um momento depois desses 10 anos, ele resolveu que ele ia mudar de casa e ele não queria levar essa concha, porque ela ocupava muito espaço. Então, ele resolveu dar essa concha pra tia dele. Essa tia dele, então, achou a concha muito especial e perguntou pra ele se ela poderia falar com o major da cidade para deixar essa concha em exposição. E foi aí, nesse processo para deixar essa concha em exposição, que eles descobriram o valor dela. Essa concha tinha 30 centímetros de largura, 6 metros de comprimento e pesava 34 quilos. É estimado que se essa pérola realmente tenha sido formada dentro de uma concha, que o valor dela seja de aproximadamente 100 milhões de dólares. Gente, esse cara estava com um negócio que valia 100 milhões de dólares debaixo da cama dele por 10 anos. Ele poderia ser tipo milionário e ele simplesmente falou, deixa ela aí. Em 9º lugar, também temos uma coisa preciosa que é o diamante do tio Sam, ou tio Sam. Existe um parque estadual que fica no Arkansas que se chama Parque Estadual Crater of Diamonds. E esse parque atrai visitantes do mundo inteiro todos os anos por uma razão bem específica. Se você tiver sorte, nesse parque você pode encontrar um diamante. A geografia do lugar combinada com as chuvas faz com que esses diamantes subam bastante para a superfície. E assim, fica mais fácil para as pessoas realmente acharem essas pedras preciosas ali. E o melhor de tudo é que se você encontra um diamante ali, ele é 100% seu. No total, mais de 75 mil diamantes já foram encontrados lá desde 1906, é muito diamante. E o mais impressionante deles foi encontrado meio que sem querer, que ficou conhecido como o diamante do tio Sam. Ele foi encontrado por um homem que se chamava W.O. Basham em 1904 e tinha cerca de 40 carats. E até hoje ele é considerado o maior diamante já encontrado nos Estados Unidos, é uma relíquia. Em 1971, o diamante cortado foi vendido por 880 mil dólares. É muita grana. E o cara simplesmente encontrou ele no Parque Nacional ali, de boa. Em 8º lugar, temos o enterro dos jogos de Atari. Hoje o Atari não tá no topo das listas quando a gente pensa em videogames e tecnologia de ponta, mas em 1980 não era assim. O Atari foi extremamente importante para a indústria dos videogames nessa época e ele revolucionou tudo que a gente conhecia em relação a jogos. Existia uma lenda urbana de que o Atari tinha jogado fora vários cartuchos, principalmente de alguns jogos específicos que não fizeram muito sucesso e que infelizmente acabaram levando
a derrota da empresa e que ela acabasse. Só que hoje em dia, sabendo o que a gente sabe sobre a indústria do videogame e a importância dessa empresa, esses jogos valeriam, tipo, milhares de dólares. Em 2014, Joe Lewandowski, que era dono da empresa que fazia o descarte desses cartuchos lá no México, encontrou alguns registros de onde esses jogos tinham sido descartados e enterrados. Ele queria provar que essa lenda era verdade. Para isso, ele investiu $50 mil e ele realmente conseguiu encontrar esses jogos. Depois de encontrar, ele vendeu esses jogos pelo mundo inteiro e conseguiu faturar cerca de $108 mil. Ele conseguiu um bom lucro. Em número 7, temos os manuscritos do Mar Morto. Uma das descobertas mais importantes foi feita em 1946 e ela também foi feita por acidente. Na região do Mar Morto já tinha sido encontrado alguns manuscritos, alguns fragmentos de papel, mas nada muito conciso. Pois bem, nesse ano, um grupo de pastores de cabra tinham perdido um dos seus animais e eles estavam procurando esse animal ali na região do Mar Morto. Eles acabaram encontrando então uma caverna que tinha 7 potes com escrituras dentro. Depois que eles encontraram isso, eles fizeram uma investigação com uma equipe um pouco mais especializada e eles encontraram uma rede de cavernas que também tinham objetos parecidos. E esses objetos, esses manuscritos, acabaram ficando conhecidos então como manuscritos do Mar Morto. Ninguém sabe realmente quem fez e quem guardou essas escrituras, mas existe uma teoria de que eles eram de um grupo de judeus que se chamavam essênios. Todos os textos são religiosos e eles são datados de mais ou menos 2000 anos atrás. E eles são escritos em 4 línguas: hebraico, aramaico, grego e nabateia. Pelo que a gente sabe, esses manuscritos são os fragmentos da Bíblia mais antigos já encontrados. E existe uma suspeita que existem ainda mais ali naquela região, só esperando para serem encontrados. Que doideira pensar que toda essa descoberta histórica e religiosa foi feita porque alguém perdeu uma cabra. Em número 6, temos uma obra de arte muito valiosa, que é essa história que eu contei pra vocês. Sério, só escutem. Em 2016, uma família francesa estava mudando de casa. Por incrível que pareça, em todos os anos que eles moraram na casa, eles nunca tiveram muito interesse de olhar o sótão. Então, o sótão deles estava com alguns objetos que eram de donos anteriores, enfim. E nesse momento em que eles estavam mudando de casa, eles resolveram que eles iam tirar as coisas que estavam no sótão pra vender a casa e tudo mais. E, gente, lá eles encontraram simplesmente uma pintura do Caravaggio, que valia simplesmente $150 milhões. E era uma das pinturas mais importantes da carreira do pintor. Essa pintura se chama Judite e Holofernes e ela é incrível. Eu não tenho ideia de como eles deixaram uma pintura dessa incrível ficar perdida no sótão de uma família por tanto tempo. Enfim, que bom que eles foram olhar o sótão deles e que eles acharam essa obra de arte ali. E aí eu fico te perguntando, você tem noção de tudo que tá dentro da sua casa? Porque você pode achar um negócio assim. Em número 5 temos a Pedra de Roseta. Sim, ela foi encontrada também por acidente. A Pedra de Roseta é um objeto extremamente importante. Ela é um dos artefatos mais importantes que foi encontrado na história do mundo, porque ela possibilitou que a gente finalmente conseguisse traduzir os hieróglifos do Egito e entender melhor como eles se comunicavam, qual era a língua, enfim, tudo isso. Com o fim do Império Egípcio, o grego era a língua que era falada pela maior parte da elite, mas algumas pessoas que não eram tão ricas assim ainda falavam egípcio. Foi por isso que o Ptolomeu V encomendou essa pedra como uma forma de propaganda política. Ela continha os mesmos escritos tanto em grego quanto em egípcio, para que todas as pessoas que estavam ali naquela região conseguissem entender o que ele queria falar. Foi muito inteligente. E foi por causa disso que a gente conseguiu decifrar como que os hieróglifos funcionavam, porque a gente tinha o que estava escrito em grego e a gente tinha o que estava escrito em egípcio e dava para comparar. Enfim, depois da queda dos egípcios, essa pedra foi enterrada e ela só foi encontrada em 1799, quase 1800. Ela foi encontrada por um capitão durante as guerras napoleônicas, simplesmente por acidente, porque ele estava ali. No começo as pessoas não entenderam muito bem qual seria a importância dessa pedra, mas aí em 1814 as pessoas começaram a estudar a pedra dentro das universidades e começaram a entender qual era a importância dela. E finalmente, com essa descoberta que foi simplesmente acidental, a gente começou a desvendar finalmente os mistérios do Antigo Egito. Em quarto lugar temos um pote chinês. Gente, esse aqui explodiu a minha cabeça. Se você é o tipo de pessoa que tem preconceito com comprar coisas usadas, talvez você repense depois de ouvir essa história.
Lá fora, eu acho que aqui no Brasil isso não é um costume tão grande, eu pelo menos nunca vi. Existem muitas vendas de garagem, então as pessoas querem fazer um dinheiro ou se livrar de algumas coisas que elas têm, elas vão colocar todos os artefatos que elas querem vender na garagem delas e vão negociar. Normalmente essas coisas são vendidas por um valor aí mais barato. E foi exatamente onde uma família de Nova York foi no ano de 2007. Eles estavam indo em vendas de garagem para procurar um pote que eles queriam usar como decoração. Eles então encontraram um pote que eles acharam bem legal, que tinha um design chinês, e pagaram $3 por ele. Só que eles acabaram ficando um pouco curiosos sobre a história desse pote, então eles resolveram falar com um especialista para tentar descobrir qual que era a história desse pote, de onde ele veio, enfim. Eles então descobriram que era um pote de 1000 anos de idade. Uma relíquia que veio da China muitos anos atrás, quando ela ainda era um império. O único pote semelhante a esse está exposto no Museu Britânico há mais de 60 anos. A família então resolveu leiloar o item e ele foi vendido por, pasmem, $2,2 milhões. Gente, eles compraram um negócio por $3 e venderam por 2,2 milhões. Em terceiro lugar, temos um esconderijo secreto de quadrinhos que era muito mais valioso do que parecia ser. Em 2011, Michael estava limpando a casa da sua tia-avó que tinha morrido. Obviamente foi um momento bem difícil para ele, mas quando ele estava arrumando as coisas, ele achou uma coisa que era bem interessante. Ele encontrou uma coleção de mais de 345 quadrinhos, e não eram quadrinhos normais. Era uma coleção incrível que tinha sido feita pelo seu tio-avô e continha vários exemplares, únicos. Como Action Comics número 1, que tinha a primeira aparição do Super-Homem, e Batman número 1 de 1940. São coisas incríveis. Ele deu uma lida no que ele tinha interesse e depois colocou todos os quadrinhos à venda. Quando ele colocou os quadrinhos à venda, quase todos venderam quase que imediatamente, e alguns chegaram a ser vendidos por $523 mil, um quadrinho. No total, a coleção inteira foi vendida por $3,5 milhões. É muito dinheiro, meu Deus! Em segundo lugar, temos o Exército de Terracota. Fazendeiros de um pequeno vilarejo da China estavam do lado de fora em 1974. Eles particularmente estavam procurando um lugar com água para poderem cavar um poço. Enquanto eles cavavam, eles simplesmente encontraram uma das coisas que é mais importante para a história arqueológica do mundo. No quinto dia de trabalho, um dos escavadores simplesmente tirou um guerreiro de terracota em tamanho real do chão. Eles acharam que poderia ser só a escultura de algum deus e eles continuaram cavando porque eles queriam realmente achar esse poço. Com isso, eles acabaram achando ainda mais coisas, como por exemplo um arco de bronze que estava lá e peças de mais soldados. Foi nesse momento que a descoberta foi reportada para as autoridades e eles começaram a fazer uma escavação um pouco mais oficial. Foi assim que eles encontraram o que pode ser mais de 8.000 soldados, 130 carruagens e 670 cavalos. Apesar da gente saber que eles estão ali, boa parte daquilo tá enterrado porque eles são muito frágeis pra gente tirar da terra, tudo pode simplesmente se destruir. O que as pessoas acreditam é que eles foram feitos há mais de 2.300 anos atrás, e até hoje a gente não tem 100% de certeza do quão grande essa coleção realmente é, e também de qual que é o real propósito por trás dessas estátuas. Elas têm um trabalho gigantesco que foi feito provavelmente por mais de 700.000 pessoas, e é incrível porque cada soldado provavelmente foi baseado em um soldado de verdade da época, porque cada um deles é diferente um do outro. E até os cavalos também, nenhum é idêntico um ao outro, todos eles são únicos e diferentes entre si. É um trabalho incrível. Em primeiro lugar, temos as descobertas do Palácio de Hanuman Doka. Em 2011, trabalhadores começaram o processo de renovação de Hanuman Doka, que é um palácio real do século XVI que fica no Nepal. A construção estava bem ruim e ela precisava realmente de uma restauração, só que ninguém acreditaria no que eles iam achar no meio do caminho dessa restauração. Enquanto eles inspecionavam as bases da construção, eles acharam literalmente 3 baús do tesouro em um quarto de depósito. No total, esse tesouro pesava mais de 300 quilos e continha moedas e ornamentos, provavelmente sendo oferendas para deuses. A primeira caixa foi aberta e ela continha ouro e prata, que valiam no total cerca de $233 mil. As outras 2 caixas foram guardadas para serem investigadas no futuro. Pesquisadores acreditam que existem ainda mais tesouros parecidos com esses nesse mesmo lugar, só que é muito difícil de eles investigarem porque os prédios são muito frágeis e eles também estão passando por um momento de instabilidade política. E até os próprios tesouros em si, não só os prédios, são muito frágeis, então investigar e mexer pode simplesmente destruir o que tá ali. É um mistério que muito possivelmente a gente consiga resolver no futuro. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
mexe muito com a minha cabeça saber que existem coisas no mundo aí que talvez pessoas no futuro simplesmente descubram por acidente. Não esquece de olhar o sótão e o porão da sua casa caso você tenha algum, para descobrir se você não tem uma pintura incrível e fique milionário também. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um comentário, deixar o like de vocês. Também me sigam nas outras redes sociais porque eu posto várias coisinhas legais como essa aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por terem ficado até o final e até a próxima!